Tinha This call is deixado. now being recorded. Agora, olha que chique. Estamos aqui ao vivo com Vânia Cardoso Coelho. Ela é jornalista, semioticista, escritora. Foi por muitos anos docente do curso de jornalismo e história da Universidade de Guarulhos. Foi professora dessa que vos fala, por exemplo. Autora de livros, resenhas, artigos, né? Entre os mais famosos estão Ritos Encantatórios, Aspectos Teóricos da Linguística, A Mulher na Idade Média, né? Que compõe o livro História e Resistência, Costureira dos Malditos, Os Inocêncios, O Velho e a Moça, Edgar Allan Poe e o Raven, e Tormenta, e agora ela é autora de um livro assim espetacular, né? O motivo da nossa conversa de hoje, que é A Incrível Lenda da Inferioridade, que ele foi lançado em Portugal, pode ser adquirido no Brasil, né? Pela Chiado Editora, e é um livro assim, é uma verdadeira obra-prima. Mas assim, antes de começar a falar desse livro, eu gostaria que você falasse da sua biografia. Fala um pouquinho mais de você, Vânia. Bom, eu sou formada em jornalismo, fiz o curso de letras também, porque eu era apaixonada por literatura, mas eu não me formei, eu não me diplomei em letras, porque já em seguida eu fiz pós-graduação e depois mestrado, e sempre dando muita aula. Você sabe disso, você sabe exatamente do que eu estou falando, você alcança, né? Porque tem gente que acha que dar aula não é um trabalho. E aí foram 34 anos lecionando, e nesses 34 anos eu escrevi 6 livros, né? Entre os artigos e trabalhar em algumas revistas e resenhar alguns livros e filmes. E eu fiz mestrado na PUC, infelizmente não consegui fazer o doutorado, porque eu trabalhava muito separada, 2 filhos, não é brincadeira, não. Precisa ser corajosa, precisa acreditar muito, né? E é isso, eu adoro escrever, eu sou uma leitora compulsiva, não consigo. Eu tenho que deitar e tem que ter livros na minha cabeceira, né? Alguns eu releio e, e outros eu vou adquirindo. De vez em quando eu dou um pouco de livros, porque eu moro num apartamento, às vezes não tenho onde pôr. Mas eu tenho muitos livros, né? Para mim, andar cercada de livros é como andar cercada de vida. Né? Que coisa linda! E assim, a sua carreira como docente, né, da Universidade de Guarulhos foi uma carreira assim maravilhosa, né? Porque você era referência do curso de jornalismo, tanto que você veio parar na história por conta das coisas que você produzia junto com o curso de jornalismo. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre tudo que você fazia de bom. Então, o jornalismo ele tinha muita semana de arte, semana de cultura, semana histórica, jornalismo e história, né? Jornalismo e sociedade, jornalismo e cultura, jornalismo e política, e nós trabalhávamos muito essas semanas, e eu sempre dava as palestras, eu sempre, inclusive, a sugestão das palestras eram minha. Olha que coisa boa, né? Trabalhar com coordenadora amiga é tudo de bom, né? E aí, um dia, o Everaldo, que era diretor do curso de História, ele assistiu a uma palestra e ele falou: eu quero você no curso de História. Eu falei: mas eu sou jornalista, eu não sou historiadora. Ele falou: não, o que você falou aqui, você vai falar para os meus alunos. E aí eu tinha estudado no mestrado a História Medieval, e eu estudei a História Medieval 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele falou: não, você tem uma base absurda daquilo que compõe praticamente tudo o que é relevante na história. E aí, mais ligado à minha paixão à literatura, então eu comecei a trabalhar os textos históricos no jornalismo e os textos históricos para dar aula de português instrumental 1 e 2,
que eu dava lá na história. E quanto mais palestras eu dava, mais as pessoas gostavam, inclusive esse livro, né, que saiu agora em maio, que é o livro do qual nós vamos falar hoje, né, nessa live. Esse livro ele nasceu também de uma palestra, né? Eu fui convidada para dar uma palestra na FLISP, que é São Paulo, falei errado, é Feira Literária de São Paulo. E aí eles falaram, fala sobre a mulher e a literatura, porque você vem, a sua carreira vem acompanhando a história da mulher, do feminismo, né? Fala sobre a mulher na literatura. E aí eu preparei a palestra, eu dei a palestra, as pessoas gostaram demais da palestra, e aí eu fui convidada, a palestra eu dei, foi assim, eu acho que no final de novembro. Aí eu fui convidada para falar sobre o mesmo tema na, no Rio de Janeiro, na semana, no Dia Internacional da Mulher. Eu fui para lá, fui para Búzios, e lá eu dei uma palestra, foi uma noite belíssima, lindíssima, e que nós discorremos de vários assuntos, inclusive do silenciamento que as mulheres sofreram, porque o assunto era mulheres e literatura, né? Mulher na literatura. E foi aí que eu falei, gente, eu tenho tanto texto, eu estou pesquisando tanto, eu estou estudando tanto, que eu prefiro escrever. Em seguida, teve o retrocesso, que todo mundo sentiu na carne, né, na alma, o retrocesso sociopolítico brasileiro. Aí, esse retrocesso trazia um aumento muito relevante da violência contra a mulher. A cada 5 minutos, uma mulher é violentada, ela é agredida, né? E aí teve também o confinamento, é unir as várias coisas, né? Mais a banalização, a violência contra a mulher ela é banalizada por muitos grupos, como se fosse o tal do mimimi, que essa palavra eu tenho asco dela, né? Não sei nem se a gente chama de sei lá eu o quê, essa palavra. Não é onomatopeia, mas é uma coisa que causa asco, né? Causa ânsia. E aí tem muita gente que acha que uma violência contra a mulher é algo natural e que se a mulher reclama é mimimi. Então, somando tudo isso, eu decidi escrever. Eu passei o ano todo no meu sítio, meio praticamente que isolada do mundo. Fiquei sem ver meu filho, meus 2 netos, só via a pequenininha e a minha filha, que estava comigo, e minha nora. E eu escrevi o livro, né? Então, o livro saiu agora em maio, e agora eu estou escrevendo o volume 2, que tem assim, histórias brilhantes também. E esse livro ele é uma joia, né? Porque além dele falar de mulheres incríveis, ele mostra toda a pesquisa que você fez, né? Porque assim, falar de mulher, né, de feminismo, de certa forma, hoje em dia está em moda, né? As pessoas falam mesmo. Mas a maneira como você fala com propriedade, mostrando a biografia de cada uma das mulheres retratadas, de uma maneira cuidadosa. Você foi pesquisar cada uma daquelas mulheres e mostrar o valor sócio-histórico, né, de cada uma delas, dentro daquilo que elas faziam. Então, assim, eu fiquei encantada. Eu tô quase terminando, porque são 33 mulheres, é muita gente. O livro físico tem 450 páginas, o e-book eu nem sei, porque eu não vi ainda, né? E é fantástico, assim, porque você vai desde de antes de Cristo lá com as pás, e aí você vem até Chimamanda, e é assim incrível, né? E é um absurdo a gente observar como que a história ao longo do tempo ela vai repetindo a mesma discriminação contra as mulheres, né? São tempos históricos completamente diversos que você coloca ali,
E a discriminação, a inferiorização da mulher é sempre a mesma. Quando a mulher brilha, né? Então é sempre necessário denegrir o papel da mulher. Eu nem gosto dessa palavra denegrir, né? Porque é tornar negro, e tornar negro não é ruim. Mas deixa até eu mudar. O negro é lindo, né? O Negro negro é é lindo. lindo. O que não é lindo é essa misoginia, esse machismo, Esse racismo. né? Esse racismo é colocar as mulheres numa gaiola, né? Sempre transformando-as em a louca, a desvairada, né? Para depreciar mesmo, né? O papel da mulher. E então, assim, eu queria que você falasse mais sobre isso, como que foi esse processo de pesquisa, muito interessante. Você disse que foi uma palestra, eu acho que assim, você deveria reeditar essas palestras para que nós pudéssemos ver, porque esse livro é uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. E olha que eu li mais de 100, Nossa, hein? que bom ouvir isso. Me dá muita energia para continuar, para resistir, para lutar. Né? Foi muito difícil escolher essas mulheres, até Pagu ficou de fora do volume 1, mas já está no volume 2, porque teve uma proposta, né? Então ela ficou de fora, mas ela já consta no volume 2, porque eu sou apaixonada por Pagu. E foi muito difícil. Eu pensei muito, eu pesquisei muito, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: que eu queria mulheres, eu não queria fazer a biografia delas, até eu estou fazendo o volume 2 com um pouquinho mais com menos dados de nascimento e morte, né? Eu coloco só algumas coisas. Porque o que eu busquei não era uma biografia delas, e sim o que a vida de cada uma dessas mulheres tinha em comum, que era a resistência, a luta, a força, a ousadia, estar à frente do seu tempo e ela não ser falada hoje. Quer dizer, ela ter sido silenciada e viver hoje no anonimato. Né? Como a Berta Lutz, por exemplo, que foi uma das feministas mais marcantes aqui do Brasil, né, junto com a Bárbara Alencar, junto com a Pagu, junto com tantas outras, e quem conhece Berta Lutz, né? E lá na Europa, a Carla Zetkin, que está no volume 1, né? Que ela foi também uma das pioneiras, junto com a Rosa Luxemburgo. Eu busquei mulheres que ousaram não seguir o modelo patriarcal. Então, o que eu pegava na história de vida delas era só aqueles momentos em que elas lutaram e que algumas venceram e outras foram sucumbidas e morreram, infelizmente. Muitas morreram, viu, Luana? Muitas morreram. E assim, o mundo é dos homens. Até hoje o mundo é dos homens. Há homens conscientes hoje? Sim, graças a Deus. Mas a maioria ainda não é. Não tem essa consciência, ele repete o sistema, que é misógino, que é patriarcal, né? E ele repete o sistema. Então, o que eu busquei nessas mulheres foi essa resistência em comum, a ousadia, estar à frente do seu tempo e não seguir o modelo pré-estabelecido pelo sistema. Então, assim, foi muito difícil, porque tem tantas mulheres maravilhosas, né? Mas eu comecei com as mais clássicas, as mais conhecidas, embora eu tenha feito algumas lives e as pessoas dizem que eu nunca ouvi falar nessa ou naquela, eu nunca ouvi falar em Laura Esquivel, eu nunca ouvi falar em Karen Blixen, nunca ouvi falar nisso, nunca ouvi falar. Então, eu falei, então agora vocês leiam o meu livro que vocês vão ouvir, né? Vocês vão ler, porque eu dei voz a essas mulheres, eu dei apenas para que elas pudessem falar de si, né? E o meu objetivo era ressuscitá-las, de modo que, quem sabe, mais, né, daqui para frente, mais alguns anos, elas consigam constar, o que eu acho bastante difícil, mas elas consigam constar nas páginas oficiais da história. Mas depende de nós, né? Depende de nós. Eu acho que assim, esse passo que você deu é muito importante, porque, por exemplo, as irmãs Brontë,
a gente conhece, né? Por causa, sobretudo, o Morro dos Ventos Uivantes, a gente acaba conhecendo. Mas, assim, eu fiquei absolutamente estarrecida com a história de vida, de tanto sofrimento. E, assim, é terrível pensar que o que aconteceu com as irmãs não é uma exceção, era a regra naquele momento, né? O pai ficar viúvo, enfiar as filhas no primeiro colégio interno e dane-se se elas vão morrer, o que vai acontecer com aquelas vidas, né? Então, assim, para a gente hoje, né, olhando, claro que a gente não pode olhar com anacronismo, né? Para a gente hoje é chocante, né? Mas ali, quem vivia aquela época, a vida era daquela maneira, era assim que acontecia, né? E assim, muito, muito marcante, né? Cada uma daquelas histórias. Gostei muito Eu não conhecia a história da Aspásia, não sei, é assim que se pronuncia Sim, mesmo? Aspásia, Aspásia. E Aspásia veja, de Mileto. pois é, e a gente fala, né, nas aulas de filosofia sobre os meninos de Mileto, né? É, Ninguém é. cita a menina de Mileto, Tem né? também uma outra muito legal, que eu não coloquei no livro um, mas está nos dois, que é a Hipátia. Uns dizem Hipatia, outros Hipátia. Ela foi uma das primeiras mulheres matemáticas, ela era uma exímia calculadora, entendia de álgebra como ninguém. E ela foi morta à pedrada, a pontapés, porque achavam que como que pode uma mulher, né? Ela quer o quê? Ela quer derrubar o mundo masculino, ela quer derrubar o Estado, né? O banquete, o sistema, o que, que é? Então, era inadmissível uma mulher que fosse inteligente, mas é que elas não tinham acesso ao conhecimento, porque quando tinha, todas elas produziam. Né? Não sei se você leu A Senhorita Einstein. Não. É um livro recente, ele é de uma autora americana, ela pegou a biografia da primeira esposa do Einstein, né? E fez em formato de romance. É muito interessante esse livro, inclusive. Eu li, indiquei para um monte de gente ler. E vai mostrando que a teoria da relatividade ele teria concebido junto com a esposa, só que ele faz justamente isso que você fala no seu livro o tempo todo, né? O apagamento, tanto que hoje ninguém cita a primeira esposa do Einstein, né? E ele foi assim absolutamente canalha com ela, né? Tantos homens, né? Tantos homens. E ela assim, foi bem isso, né? Uma mulher visionária que vai estudar no meio dos homens, só ela, como uma mulher no curso de física, né? Como uma mulher discutindo. Então ele largava ela e ia discutir física com os companheiros, né? E ela ainda tinha umas limitações físicas, enfim. É, também mostra, né, que a gente precisa recuperar. Inclusive, esse ano, por causa dela, teve uma campanha, né, as mulheres mostrando a língua, né, aquela famosa foto do Einstein, aí para reverenciar a senhorita Einstein, né, a senhora Einstein, a primeira senhora Einstein, as mulheres mostrando a língua para mostrar que a mulher ela também pode ser cientista, né, e porque assim, a impressão que dá é que quando uma mulher ela avança na ciência é uma concessão. E assim, se joga fora todo o dinamismo das mulheres. E a mulher ela tem tanto potencial cerebral quanto o masculino, né? É, E se ela é cientista, se ela se propõe a fazer uma lei, um protocolo, é porque ela tem capacidade para tal. Mas a mulher não apenas tem que mostrar que tem capacidade, tem que sempre ter essa luta, né? E é muito legal o seu livro justamente porque ele mostra essa luta, né? Frida, Chimamanda, Clarice, Cecília Clarice, Meirelles. Oi? Clarice, eu até escrevi um pouco mais, porque as pessoas dizem que ela foi uma autora hermética, né? Então, eu decidi tentar tirar esse hermetismo dela.
né? E aí eu fiz algumas análises das obras dela, porque eu acho que são essenciais. E até eu citei A Maçã no Escuro numa entrevista que eu dei para Silvia Vinhas, porque é o renascimento de um novo homem, e eu acho que os homens deveriam renascer agora. É a chance deles serem felizes, porque eles não são felizes, né? Ninguém é feliz sem liberdade, ninguém é feliz dentro de uma condição padrão, né, que é um modelo que você é obrigado a se diminuir para encaixar, engordar para encaixar, crescer, né? É, estreitar. Então, ninguém pode ser feliz dentro dessa estrutura. E aí depende de nós, mulheres, né? Esse novo homem, né? Nós que somos as mães, que educamos os homens, né? Sim. Nós temos esse papel fundamental de ensinar para os meninos que as mulheres devem ser respeitadas, e elas devem ser vistas como iguais, né? A gente vê muito se falar sobre o feminismo, mas assim, as pessoas que atacam o feminismo, elas ainda não perceberam o óbvio, que assim, o feminismo não é você querer uma sociedade comandada por mulheres, é você querer uma sociedade de igualdade. Né? Como diz Bell Hooks, nós não somos inimigas dos homens, nós amamos os homens, mas nós precisamos ter o nosso espaço, assim como eles têm os deles, né? E, e, e aí também eu queria que você falasse da Chimamanda, porque quando ela deu uma entrevista para o Roda Viva, uns meses Ai, atrás, maravilhosa aquela entrevista. mas assim, eu gostei da entrevista, mas assim, reduziram o trabalho dela só ao feminismo. E ela é muito mais que isso, né? Na questão da literatura, para mim, ela é Olha, uma. eu li todas as obras dela, a menos que ela tenha lançado alguma agora que eu não saiba. Eu li todas. O primeiro que eu li foi Hibisco Roxo, e ali ela fala de como a Igreja católica ou protestante, que ela chama da religião do homem branco, como afetou o psiquismo e a mente do nigeriano, enlouquecendo-o. Né? E aí ela conta a história dessa família, que o pai ele era como se fosse um ministro da igreja, e ele era rico, né? E ele praticamente mandava no pastor, no padre, na igreja, porque ele sempre mandava arrumar a igreja, enfim, quem tem dinheiro manda, né? Infelizmente. E aí ele tratava a esposa e os dois filhos como dois lixos. Ele batia na esposa, a esposa perdia bebê, porque ele era um animal, ele era um animal. E ele praticava castigos com os filhos que ele falava é para o seu bem. Como, por exemplo, ele não queria que ninguém conversasse com os parentes dele, principalmente com o pai, porque ele achava que o pai era herege, porque ele praticava a religião dos nigerianos, dos ancestrais. Então, a menina, uma vez, foi visitar o avô e o pai descobriu, colocou ela numa banheira descalço e jogou água fervendo. Né? Então, você vai vendo que esse Deus que o homem branco mostra é um Deus cruel, um Deus vingativo, né? Um Deus que é um moleque que não pode ser contrariado, porque senão ele faz, acontece, mata, né? Violenta, joga água quente nos pés dos filhos. E a mulher, ela vai ficando calada, porque a nigeriana ela tem uma posição mais difícil do que a brasileira. Mais difícil. E ela vai ficando calada, mas ela percebe o filho crescendo de um jeito errado, ela percebe a filha solitária, quieta, querendo, por exemplo, ouvir as histórias ancestrais do avô, mas não podendo, né? E ela mata o marido. Né? Então, essa história ela revolucionou a minha cabeça, porque
eu nunca tinha pensado no sincretismo, que é tão plural, o sincretismo religioso, que é tão plural. Você pega uma Clementina de Jesus, você vê o lado positivo do sincretismo, né? Mas aí, por exemplo, não tem o sincretismo, é a ideia do uno, porque ou você obedece à religião da sua ancestralidade nigeriana, ou você é herege, ou você segue o catolicismo. Então, eu nunca tinha pensado nessa questão do não sincretismo. Isso eu ainda não consegui escrever nada ainda acerca disso, porque tem que pesquisar muito mais, mas isso é algo do não lugar, sabe? Do não lugar, porque o lugar ele foi tirado do povo. O povo tá sem chão, sem terra, né? Porque não tem, ele é o não lugar. O não lugar não tem como você viver. Quando ele escreveu Americana, foi outra obra, tem acho que quase 700 páginas, nem me lembro agora, mas você vai nessa história, ela mostra assim tudo. Por exemplo, como trançar um cabelo, a dificuldade das pessoas que trançam cabelo nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, como que é a pessoa da Nigéria que sonha ir para a Inglaterra ou sonha ir para os Estados Unidos para tentar se libertar daquele sistema opressor. A mulher nigeriana ela é obrigada a obedecer a sogra e o sogro. Eles mandam e desmandam, né? E aí, quando você tem a sorte dela mandar a seu favor, tudo bem. Quando você não tem, as personagens dela são todas sem sorte, né? E foi também uma obra que me enriqueceu demais, mostrar como é você e se tornando americana, como é você, nos Estados Unidos, ser uma nigeriana e não tentar mudar. Eu sou nigeriana, vou continuar nigeriana, o meu nariz não é igual ao seu, o meu cabelo também não é, eu não vou perder as minhas raízes e eu vou montar um blog e vou escrever sobre todas as dificuldades. Então, é essa personagem. Você sabe o que me chamou mais atenção na Ifemelu lá na Americana? Foi o seguinte: quando ela chega nos Estados Unidos para estudar, e aí ela vai conversar com os colegas de classe, e fala assim: ah, e você já leu tais e tais autores clássicos da literatura? E eles não. E aí ela fala: gente, que absurdo! Na Nigéria a gente não tem nem cadeira para sentar na universidade. As nossas escolas são, sabe? E mesmo assim a gente lê todos os clássicos, a gente dá maior valor para o estudo, e aqui eles têm tudo, eles têm cadeira, eles têm anfiteatro funcionando, e eles não estão nem aí para, né? E aí isso chama muito a atenção, né? É, de como que a pessoa lá na precariedade dá valor ao estudo e como que a pessoa lá no maior país capitalista do mundo encara aquilo ali como se qualquer coisa fosse. Mas também tem uma outra parte também do Americaná, pegando esse gancho que você viu agora, que você falou, que as pessoas falavam para ela, mas você conhece isso, você conhece aquilo, você comeu isso, você falou, não, a gente não é bicho, a gente só mora na Nigéria, né? Verdade. Mas a gente entende as coisas, a gente conhece, né? É, e outra coisa que me chamou a atenção também foi uma parte que eu nunca sei o nome, pronunciar o nome, se é efêmero ou é efemelu, não sei. Que ela diz assim: eu só descobri que eu era negra quando eu cheguei nos Estados Unidos. Nossa, essa foi a parte também que mais me pegou, porque realmente a gente só descobre as diferenças através dos outros. Né? Se a gente vive entre os iguais, a gente não se percebe diferente. E isso sobre qualquer aspecto. E sobre o negro, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque quem vai tornando a gente branco, preto,
é a nossa convivência, né? É a É a sociedade que sociedade. divide, né? A sociedade é que estipula as diferenças, porque na realidade a gente não tem diferença, mas a sociedade estipula essa diferença, e aí eu achei o máximo. Ela fala, nossa, mas eu só fui descobrir que eu era negra quando eu cheguei nos Estados Unidos, que as pessoas falavam, você é preta, né? Então, como assim? Eu sou uma pessoa, mas você é preta, né? E o seu cabelo, como é que é? E aí ela começa a escrever no blog. E Meio Sol Amarelo também, aquela guerra sangrenta, né? Gente. Me lembrou demais, essa guerra de Biafra me lembrou, e os golpes e contragolpes, né? Não tem muita diferença do Brasil também. Antigamente eu acharia diferente, mas de 2, 3 anos para cá estou achando igual. O que me chamou muita atenção ali também foi a obra O Mandarim, da Simone de Beauvoir, que ela fala de quanto mais dividido em partidos políticos uma nação, mais perdida, mais subjugada, mais manipulada, mais controlada. Foi exatamente isso que aconteceu com a Nigéria, porque a Nigéria, os Assás odiavam os Ibos e odiavam não sei quem, então cada etnia, né, era um inimigo da outra etnia, todos nigerianos. A gente está muito igual aqui, né, Luana? Nós estamos muito iguais. Você está falando e eu estou pensando justamente isso, né? Vai É, criando esses ódios, né? E aí a gente esquece o principal, né? A nossa é, essência. Quem somos nós, né? é. Somos brasileiros. É porque eles se perderam. Até tem uma cena que ele fala, mas espera aí, você vai me matar, eu sou nigeriano. Ele fala, e você? Ele fala, eu? É você, eu sou Alçá, eu acho que é essa a pronúncia. Aí ele fala, mas os Alçás são nigerianos? Aí ele fala, então nós dois somos nigerianos, né? Então, eles se perdem, né? Sim, sim, sim. Nossa, esse livro, Meio Sol Amarelo dela, para mim é o mais impactante. Eu nunca nem assisti o filme porque ainda não tive, não tive coragem. Também não, também não, também Não não. tive coragem, porque só o que ela narra ali, você lendo, é muito tenso. E aquela parte que eles correm para as valas, não? Nossa, Sim, sim. aquilo ali, ela fica agarrada junto com o que já está morto. Essa parte aí é de, é de arrepiar. Você leu dela o Nota sobre o Luto? Não, Então é o mais recente, é o que fala sobre a perda, né, do pai dela. não. Ela perdeu de Então, eu te falei, Covid-19. só se ela lançou agora há pouco tempo. Foi em Eu, junho. eu li, eu li aquele Como Ser Feminista, Como Criar as Crianças para Ser Feminista, esses daí eu li todos também. Mas como é que é o Ela, nome desse? ela fez esse maravilhoso, onde ela fala sobre a perda do pai. E meses depois ela perdeu a mãe, né? Mas nesse livro é só a perda do pai. E, nossa, e aí ela vai falando sobre a morte, né? E é uma coisa assim que ela fala que ela não deixava nem a pessoa falar no telefone que o pai morreu. Porque ela falava, se a pessoa falar, isso vai virar verdade. E eu não quero que vire verdade. Nossa, e assim, é muito profundo. Eu acho que assim, quando você lê, né, você que já perdeu os pais, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai falar, é isso que eu estou sentindo. Ela foi assim absolutamente perfeita. Ela é perfeita, ela é perfeita. Eu fico. Não, e assim, você não consegue parar de ler. A forma como ela estrutura o enredo e as personagens, você não consegue, não cansa, né? Não cansa. Você E, quer chegar no final, você quer descobrir o que está acontecendo. e digo mais, a literatura nigeriana não é só ela que é boa, não. Eu já li Ah, não é. o Chigozie Obioma, muito bom, Muito bom. e já li a Debayo. Eu esqueci o nome dela. O nome do livro é Fica Comigo. A Ah, Baomi não Adebayo. conheço. Ah, não Nossa, conheço. mas que livro. Eu tô, eu Eram tenho até, 800 páginas, eu li em 3 dias. eu até tinha umas aqui, mas eu acho que eu estou usando para colocar o meu celular.
Deixa eu ver se eu consigo tirar sem causar, peraí, sem causar problema. Tem duas nigerianas aqui que eu vou te mostrar que eu gosto também muito. Peraí. Não deu problema aqui, não, né? Deu problema aqui, não? Não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu pôr mais livros aqui, porque eu não tenho um lugar adequado para eu poder. Né? Então, tem essa daqui que eu não sei a pronúncia do nome dela, que é Emecheta, Emequeta. Ai, gente, a Emecheta, ela é muito É. boa. Eu já li um livro dela também. Ela consta, né, esse cidadã de segunda classe também, eu vou te falar, hein? Que livro? Eu não sei se eu li Nossa, esse ou eu li um outro dela. eu li três dela. Eu li Cidadã de Segunda Classe, eu li a não sei o que da maternidade, Ah, e foi esse li, da maternidade que eu li. Nossa, que livro! ela é fantástica. E eu li um que eu não vou saber o nome da nigeriana, que é Sem Gentileza. Nossa, que história! Sem Então, eu li gentileza. do Chigoze Obioma, Os Pescadores. Nossa, mas que livro É. sensacional. Não, a Nigéria tem escritores maravilhosos. E a gente ama a Nigéria, né? Porque, Nossa, assim, muitos dos nossos dos africanos que vieram para o Brasil, né, eles eram nigerianos, né? Então, assim, tem uma ligação entre nós e o povo nigeriano, e assim, a gente está redescobrindo a Nigéria agora, né? Mas é. eles estão muito mais presentes dentro da sociedade brasileira do que a gente imagina, né? É, é uma coisa assim que a gente tem que pesquisar mais, temos que estudar mais a história dela. Ah, eu li uma muito boa, o nome dela é Cefiata. Tudo de bom vai acontecer. Eu li, sabe o que dela? Eu acho que foi dela que eu li, que é O Canto Alegre da Perdiz. Eu acho que é esse. De quem que é? Não é Paula Xiziane, mas Paula ela é de Moçambique. de Moçambique, né? Não é Nigéria. Ela também é É. sensacional. Só que Paula, Poético, poético demais. É uma poesia aquele livro. é porque ela escreve as tradições. Coisa mais Ela, linda. ela recupera a tradição oral do povo de É. Moçambique. Maravilhosa. Eu já É fantástico. sou louca por Mia Couto e me apaixonei por ela também. É que eu leio tanto que eu misturo uma história na outra, porque eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo, como a maioria dos meus amigos. Mas eu tenho que ler um e terminar. Mas em seguida eu já pego outro, né? É uma sede de conhecer as histórias e a gente aprende tanto, né? Reflete sobre a vida, melhora aqui, melhora lá. Como a história e a literatura nos ajuda, né? A ser menos infelizes, a ter menos peso da vida. Você gosta mais de literatura ou livro técnico? Eu gosto de literatura. Ah, que bom. Eu recentemente li o Torturado, já leu? Eu não li o Torturado ainda, não li. Nossa, mas este é É, incrível. Sabe assim, eu aquele. tô lendo as obras de Luxemburgo agora, e são obras que assim, não são muito fáceis de entender, principalmente quando ela fala de socialismo democrático, que ela não se dizia comunista, ela se dizia social-democrata, que ela estabelecia uma diferença, né? E aí ela vai falar dos bolcheviques e de toda a Rússia e de toda a Alemanha. Então, tem muita história. Eu acho que para você é mais fácil entender do que para mim, né? Que eu não sou historiadora como você. Mas, às vezes, eu tenho que anotar quais guerras aconteceram, quem eram os comandantes, quem eram os czares, né? Isso, aquilo, para eu poder entender um pouco mais. Então, eu estou lendo as obras de Rosa Luxemburgo. São obras, para mim, não é uma obra muito fácil, não é como ler uma Chimamanda, né? Não que eu acho que Chimamanda seja fácil, mas já é uma obra mais técnica, né? Uma obra Sim, mais sim. histórica, uma obra mais Você histórica. vai falar de Rosa Luxemburgo no seu novo Eu estou livro? falando, aliás, eu já escrevi o capítulo da Rosa. Só que eu li tanta coisa dela que eu não estava entendendo
quando ela se manifestava em algumas questões, que ela dizia revolução ou barbárie, e que ela falava guerra, guerra, e que ela era contra a guerra. E aí eu quis entender como que ela teoriza o marxismo histórico, e só encontrei isso dentro das próprias obras dela. Então, eu achei uma que é Barbárie e Revolução, que é em espanhol, não tem em português, porque também não tem muito interesse. E as outras eu achei em português, graças a Deus. E eu estou lendo Acumulação do Capital. Nossa, mas você realmente é incrível, né? Porque pegar. Mas porque senão eu não vou conseguir Sim, sim, sim. entender, porque eu quero que o leitor entenda quem era a Rosa Luxemburgo. Não adianta, é comunista, tinha que morrer mesmo. Não, tem gente que fala isso, era comunista. Na realidade, ela teoriza de forma diferente os vários aspectos, né? Assim, quem matou a Rosa Luxemburgo foi o próprio Partido Social Democrático da Alemanha, que ela fazia parte. Eles foram traidores, filhos da puta, sacanas, né? Mas, assim, porque ela era muito acima deles. Elas realmente se. Ela e tem uma outra também que lutou com ela, que é a Alexandra Kollontai. O difícil é saber a pronúncia certa, né, desses nomes. Eu não falo alemão, nem polonês, muito menos russo. Então, eu acho assim que ler sobre a Clara Zetkin ano passado não foi tão difícil, porque quando aquele livro dela, Como Vencer o Fascismo, o que é o fascismo e como vencer ele, como derrubar ele, não achei complicado para interpretar eu como uma pessoa que está falando sobre a obra do outro, porque é um problema falar sobre a obra do outro, ainda mais um outro que já morreu. Se ele está vivo, você tenta uma entrevista, né? Aí você tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Porque de repente você pode entender alguma coisa errada e longe de mim querer isso, para mim, né? Ou para o meu leitor. Então, eu achei mais fácil entender a Clara Zetkin, e também eu já tinha lido várias coisas dela. E a Rosa, eu conheço a biografia. Agora, as obras dela, a acumulação do capital é complicado, porque é muito histórico, é muito marxista, mas é um marxista que ela reinterpreta. Não é o Marx que a gente estudou, a reinterpretação da Luxemburgo sobre o materialismo histórico do Karl Marx, adaptado em 1800 e pouco, na Revolução Russa e na Revolução Alemã, beirando lá 1914, a Primeira Guerra Mundial, que ela era contra, né? Coisa muito complicada. É como nós, historiadores, costumamos brincar, né? Marx não era marxista e Cristo não era cristão. É verdade. Então, de fato. Porque ela coloca assim: não adianta você copiar e colar Marx. Você tem que contextualizar Marx dentro da sociedade atual, que na época era 1915, 1914. E aí ela vai. E outra, ela analisa essa coisa da acumulação do capital na Rússia, na Polônia e na Alemanha. Aí eu me perco um pouco. Agora você falou de Marx, tal, até lembrei do filme O Jovem Marx, já assistiu? Não. Assista, é muito bom. É. E aí, assim, eu lembrei de uma coisa que eu tô achando sensacional no livro, que os filmes. Você fala da personagem, da mulher lá, e da personalidade, no caso, e você cita livros, peças de teatro. Eu achei, assim, de uma erudição, uma coisa tão, tão bacana, sabe? Porque mostra
como você vê a literatura, ela não é a parte na sua vida, ela tem todo um contexto cultural, né? E assim, eu confesso que quando eu li sobre a Virginia Woolf no seu livro, eu até então eu tinha a mesma inquietação que você. Mas por que aquela peça? Quem tem medo de Virginia Woolf? E Mas você eu não tenho resposta. E eu achei assim fantástico. Então, assim, se você puder falar um pouco, porque assim você é cinéfila, pelo que eu vi nas tuas obras, e você pesquisa não só o filme, como o diretor, os atores, e aí fale um pouquinho sobre isso, porque é Eu acho fantástico. muito importante, né? Quando eu dava aula no curso de letras, os alunos, quando eu entrei, que eu comecei a dar aula, era literatura portuguesa e literatura brasileira. Os coitados me viam 2 vezes por semana. Até depois eu fiz um jogo lá que de 15 em 15 dias eu dava 2 semanas direto brasileira e 2 portuguesa, porque assim na mesma semana mudar, eles confundiam. E aí eles falavam: ah, professora, ninguém merece ler isso, ler aquilo, não sei o quê. Como que você pode amar? Você ama. E aí eu comecei a contar as histórias para eles. Eu falava: ó, tem filme, por que não assiste? Eu comecei a levar os filmes. E olha, eles adoraram. Eu tinha aluno que chegava para mim e falava assim: professora, eu ia morrer sem saber que esse livro falava disso. Mas vocês não leem? Não, mas eu li há muitos anos, eu não entendi nada, né? Então, o fato de você ter uma obra literária que possa ser traduzida para outras linguagens, como roteiro de teatro, como roteiro de cinema, história em quadrinhos, anime, ópera, eu acho isso o ideal, porque se você não consegue entender de uma forma, você entende de outra. E há linguagens, muitas linguagens, né? Para você. Só para você ter uma ideia, eu tinha lido o livro da história da Antônia Bricco e fui assistir ao filme depois. E os meus alunos, primeiro eu contava a história, depois assistia ao filme e depois eles liam o livro. O livro era a última opção deles, mas assim, apaixonados. Eles adoravam a minha aula. Eu passei a dar aula no anfiteatro. Eu tinha que usar microfone. Eles adoravam a minha aula. E até uma vez, até a coordenadora falou para mim: mas você leu todas essas obras e você assistiu todos esses filmes? Eu falei: claro. Ela falou: ah, tá louco, você não existe, é difícil acreditar. Né? E eu falei para ela: olha, ninguém que lê resumo de alguma obra consegue falar da obra. Ninguém. Ninguém. Verdade. Né? Então, quando eu vi esse filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu falei: ué, por que esse homem colocou? Aí eu fui buscar, a distância geográfica e temporal era marcante, determinante, e eu não entendo. Aí eu joguei algumas hipóteses no livro, né? Eu joguei algumas hipóteses, porque a Virgínia ela se inquietava com perguntas absurdas. Eu li várias biografias dela, mas uma de uma italiana, eu acabei de ler. Parecia que eu tinha tido um orgasmo múltiplo. Eu estava extasiada, eu estava extasiada. E eu falei: caramba, que mulher ousada, que mulher que. Né? Mas ela dizia assim: que na antiga Inglaterra, principalmente em Londres, e onde ela morava, eu esqueci o nome agora, que tem o nome do grupo dela, Bloomsbury, uma coisa assim, que é o nome de um lugar, e ela pôs o nome do lugar no nome do grupo que ela estudava. E ela se inquietava com pergunta idiota, com pergunta imbecil, né? E aí ora ela não respondia, ora ela olhava, imagina o olhar dela, devia tirar sua roupa, fazer você cair e quebrar o nariz, né? Ela olhava para a pessoa e tinha hora que ela falava. Né? Então,
no final, ela diz assim: eu já não tenho mais paciência com as coisas, eu não encontro estradas para eu percorrer, quando ela escreve para o marido dela, né? O grande amor da vida dela, que ela diz na carta que ela duvidava que duas pessoas pudessem ter sido mais felizes, porque ele era uma alma livre. Tão livre que ele convivia com alguém na casa ao lado, né? Que eles dormiam separados, e ela convivia com mulheres, né? Então, era de uma liberdade, e ela não conseguia escrever nada se ele não estivesse acompanhando, se ele não lesse, se ele não palpitasse. Então, a Virginia Woolf é uma mulher que ela deveria ainda nascer daqui 300 anos ainda. Não, mas ela foi nascer lá no século final do 19, né? começo do 19. E aí ela sofreu demais. Então, muita gente diz que ela era meio difícil para conversar. Eu pensei, será que esse homem conheceu em alguma instância Virginia? Mas eu pesquisei muito sobre isso, perguntei muito na USP e na PUC sobre pessoas que são especialistas em Virginia Woolf, e eles me responderam: nossa, eu nunca nem tinha pensado nisso. E aí eu Pode ter fiquei. sido uma coisa mais simples, né? Pode ter sido só um jogo de marketing mesmo, né? Quando a pessoa foi colocar o nome na peça. Pode ter sido, mas que coisa, né? Que coisa. Né? De repente eu pego o nome de alguém, né? E coloco, né? Quem tem medo de fulana ainda coloca o nome e o sobrenome. É instigante, é instigante. Né? É. Mas tem tanto mistério em volta, né, em torno dessas mulheres. No caso das irmãs Brontë, tem um monte de especialista que acha que elas foram assassinadas, que elas foram. Porque a sociedade ali odiava elas, né? E elas vieram de uma família muito religiosa, como a Emily Dickinson veio de uma família muito religiosa. Se a Emily Dickinson não tivesse se afastado da escola, que ela disse: eu mesma vou me ensinar, eu me nego a frequentar essa escola idiota, com manual de talentos, e não tivesse também se afastado da religião, ela tinha morrido antes. Verdade. Sabe quem me causou assim muita curiosidade em torno da figura? Foi a Harper Lee, né? A autora de O Sol é para Todos. Nossa, eu adoro essa mulher. Adoro. Nossa, e aí assim, eu li O Sol é para Todos, e aí eu descobri que tinha O Truman Capote. alguma coisa de vigia. Vá, fique de vigia, alguma coisa assim. Vá, coloque vigia. E aí eu li esse livro. E ela fala das mesmas personagens do Sol é para Todos. Mas o detalhe é que ela escreveu antes. É. Gente, eu fiquei absolutamente. E assim, você vê que ela não teve nenhuma fama. E o Truman Capote, que é a personagem, que é o menino, o menino é o personagem dela, ele ficou milionário com a Sangue Frio. Mas ela escreveu antes também. E ela só teve esses dois livros, né? Pelo Só. menos que se tem notícia. E eu Só. fiquei, assim, absolutamente encantada. Tem dois filmes que falam do Truman Capote, que falam da obra dele, a Sangue Frio, que fala dela, fala do processo de escrita dela. Mas, assim, cita, porque o foco é nele, é no homem. Sempre, né? Sim. O foco é sempre no homem. Como Bom, diz a, então. como diz a Virginia Woolf, né, a Inglaterra é a Inglaterra que os homens londrinos e ingleses descreveram. Ela não é a Inglaterra. É verdade, é bem profundo isso, né? É, Se a gente pensar realmente, né? é. Bom, acho que a gente já tem aqui quase uma hora de conversa, né? É muito Sim. bom, passou rapidinho. Passou rapidinho. Indicamos altas leituras aí para as pessoas, né? Não Quem é? quiser. E assim, agradecer demais a sua disponibilidade, a sua aula, porque é sempre uma aula conversar com você. Obrigada. E parabenizar mais uma vez pelo livro.
Fala aí um pouquinho sobre o livro. Ele é de uma editora portuguesa, né? O livro saiu pela Chiado Books. Quando eu terminei, eu enviei para várias editoras. A primeira a me responder foi essa Chiado, né? Que é de Lisboa. E eles acabaram fazendo, o Alexandre Vilas Boas desenhou a capa, que está divina, né? É Tá a coisa mais sensacional. linda. Dentro também tem imagens fortíssimas, né? Olha isso. Nossa, é tudo. Eu comprei o livro na versão Kindle, mas eu vou comprar a É, versão de papel, por causa dessas ele, ilustrações. é, Olha a coisa né? mais É a linda. coisa mais linda. É uma pena que se fosse para ser colorido, eu teria que pagar a ilustração. Porque preto e branco, tudo bem, vai no pacote, mas se fosse colorido. Mas tem umas que ele faz branco e preto e coloca só uma rosa vermelha, ou coração vermelho, sabe? Fica muito lindo. Bom, o meu livro está disponível nas plataformas do Google, na Amazon, né? E está disponível para encomenda na Livraria Cultura e na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em São Paulo. E eu estou trabalhando muito no segundo livro, tentando entender a acumulação do capital da Rosa Luxemburgo. Na realidade, eu não vou escrever sobre essa obra dela. É só para ver se o que eu escrevi está dentro daquilo que ela propôs. Né? Eu não quero ter uma vírgula errada dela, porque ela é muito mal falada. Ela é muito mal. Igual Pagu, gente. Eu fico pensando como Pagu foi tão mal falada. Né? E era uma mulher incrível. Parque Industrial é uma obra que você tem que ler 10 vezes para você entender como ela quase praticamente entrou dentro das fábricas dos operários e dormiu ali para escrever, né? É quase em primeira pessoa, como se ela fosse uma operária. Então, eu espero dar conta desse segundo e eu espero que ele saia. O lançamento desse primeiro foi online, né? Não teve lançamento, na realidade. Alguns amigos estão, como você, por exemplo, né, fazendo as lives, e parece que vai ter um lançamento no Rio. Existe um projeto, também não sei se vai ser aprovado, um em Porto Alegre e um aqui em São Paulo, que eu vou depender. Tem o Rogério Nares, que me ajuda muito, que é um assessor, um advogado, um jornalista, né? E parece que vai ter ano que vem. Por causa da pandemia, isso tudo ficou muito parado, né? Então, não está completamente parado e vende, está vendendo pouco, mas está vendendo, por causa dos meus amigos, por causa de você, que eu, né, gratidão eterna, por causa das pessoas que me conhecem, que me dão a oportunidade, né, para que eu possa falar da minha obra. Porque assim, gente, assim, não é assim uma rasgação de seda gratuita. O livro é muito bom. Tanto que assim, eu só não terminei de ler porque você vai indicando livros, filmes, e aí eu vou parando para olhar aquilo que você fala no livro, né? E fora as outras atribuições, então ainda não consegui terminar de ler. Mas é fantástico, todo mundo deve ler. A Incrível Lenda da Inferioridade, né, de Vânia Coelho, na Livraria Cultura e na Martins Fontes, porque é sensacional, né? E no momento em que a gente vê aí tanta gente querendo fazer revisionismo histórico, promover o apagamento da memória das mulheres, então assim, é extremamente necessário essa obra e a gente entender, né, o valor de toda essa pesquisa que você fez. E assim, muito obrigada e Eu é fico que muito feliz. agradeço. Então tá Eu é bom. que agradeço. Gratidão, obrigada pela acolhida, tá? Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.